Olá, meus amigos, minhas amigas, que a graça, a paz e o temor do Senhor seja abundante em seu coração. Eu estou muito feliz pelo nosso reencontro e hoje estou dando continuidade a uma série de vídeos na qual estou falando sobre decisões que mudarão a sua história, transformarão a sua vida. E hoje trago uma de extrema relevância, tanto quanto as demais. Decida sobre os seus pensamentos. E como base para essa palavra eu trago um trecho sagrado registrado no livro de Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 8, que diz o seguinte: Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nisto. Este texto sagrado nos leva a um pensamento lógico que nós somos capazes de escolhermos no que iremos pensar, no que iremos focar o nosso pensamento. Mas como escolher o pensamento se não temos controle sobre eles? Eu tenho feito essa pergunta a algumas pessoas ultimamente e a resposta dada no geral é não. Quando eu pergunto, você consegue controlar seus pensamentos? A pessoa, sem pensar muito, diz não. Então, nesse encontro, nós veremos três coisas básicas. Veremos se você consegue ou não controlar seus pensamentos, porque de repente você pode pensar que não e, na verdade, você controla sim. Veremos também como evitar os maus pensamentos e, por último, claro, como escolhermos os bons pensamentos. Saber se eles são bons de verdade e colocarmos ele na nossa bagagem, na nossa cabeça e darmos foco nele. Então vamos lá. Você consegue dizer sim para uns pensamentos e não para outros? Simples assim. Imagine você sentado diante de uma TV, de um lado está você e do outro está a programação que foi bem elaborada ou não, mas certamente preparada com um propósito de prender a sua atenção. E de repente acabou o programa favorito seu. Aí você tem a opção de desligar o receptor, a televisão, ou mudar em um apertar de dedos para outro canal, para outra programação. Da mesma forma é os pensamentos. Se você consegue mudar, trocar, focar em outra coisa quando vem aquele pensamento ruim, porque eles vêm. Até aqueles que você nunca imaginou que viria na sua cabeça, de repente, lá está ele, um pensamento ruim. Se você consegue mudar esse pensamento, tirar o foco, você está tendo controle sobre o pensamento. Do caso contrário, você não tem. E isso é perigoso, mas há uma solução para isso. Segundo, como evitar os maus pensamentos? Em consonância com a Bíblia Sagrada, o meu manual de vida, confesso que sem ela eu andaria sem rumo. Ela aponta duas janelas para a alma, os olhos e os ouvidos. Em um texto sagrado, registrado em Lucas, no capítulo 11, verso 34, diz o seguinte: A candeia do corpo são os olhos. Se teus olhos forem bons, o teu corpo estará em luz. Mas se teus olhos forem maus, o teu corpo estará em treva. Então evite o mau pensamento pelo olhar ou em não olhar. Segundo, evite pelo que você irá ouvir. Um outro texto sagrado diz o seguinte, registrado lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 33. Não se deixe enganar. As más companhia ou as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Em outro texto, também falando sobre o que nós ouvimos, fala o seguinte: Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então não coloque diante dos seus olhos, não exponha os seus ouvidos as más conversações, não exponha aos seus olhos a impureza, a imoralidade. Isso vai lhe ajudar certamente
a evitar os maus pensamentos. Em terceiro, procure encher a sua mente de bons pensamentos. Dessa forma, quando vierem os maus pensamentos, a sua mente já está cheia de bons pensamentos e não haverá espaço para os maus pensamentos. Mas como escolher, como sabermos se os bons pensamentos são bons de verdade ou se é apenas um engano nosso? Eu também trago aqui um crivo que irá lhe ajudar você a saber se são bons ou não os pensamentos. Primeiro, pergunte a você mesmo se esse pensamento ele pode ser compartilhado com uma pessoa que você julga ter um bom caráter. Pode ser seus pais, seus irmãos, amigos ou o próprio Deus. Se ele não pode ser compartilhado, delete. Ele não é bom para você. Segundo, a atitude proveniente desse pensamento irá construir você ou lhe destruir? Se destrói, delete. Ele não faz bem para você. Terceiro, esse pensamento ele cabe a você como um discípulo de Cristo. O que Jesus faria com esse pensamento? Você sabe que ele deletaria? Então não hesite, delete, mude o canal. E assim você estará sabendo se os pensamentos são bons ou ruins para a sua vida. Em uma das mensagens do Dr. Charles Stanley, ele faz uma abordagem muito interessante sobre o pensamento. Numa tradução livre, ele diz o seguinte: plante um pensamento e você colherá uma ação. Plante uma ação e você colherá um hábito. Plante um hábito e você colherá um caráter. Plante um caráter e você colherá um destino. Então, a nossa vida, o nosso viver, é um reflexo direto do nosso modo de pensar. Então, decida bem sobre os seus pensamentos. No próximo encontro, eu estarei falando sobre a última palavra dessa série, sobre decisões. Falarei sobre como obter o controle e manter esse controle sobre os seus pensamentos. Então não perca, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos, conhecidos e nos veremos no nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe e um forte abraço.